Isso. A questão levantada em 94 era como atender às diferentes necessidades de aprendizagem dos alunos em seu processo de alfabetização, sem fazer remanejamento das turmas. Então, como que a gente atenderia essas dificuldades sem separar os alunos, né? Sem montar outros grupos? O grupo de estudo é uma possibilidade de atendimento das necessidades específicas dos alunos em espaços especialmente planejados para essa finalidade. É algo semelhante às aulas particulares dentro da própria escola. Então, seria uma aula extra, né? Um reforço escolar dentro da própria escola. Filho, seu vídeo está aqui, ó. Cansou? Como funciona o trabalho do grupo de estudos? Então, dentro do grupo de estudo que eles formaram, eles realizam o atendimento dos alunos, considerando as suas atividades, as suas necessidades específicas de aprendizagem. Ela acontece 2 vezes por semana, durante 2 horas seguidas. Nesse momento, os alunos de todas as turmas da série são divididos, né, subdivididos, segundo essas necessidades, ficando cada professora com a turma com a qual se identifica mais ou acha que pode trabalhar melhor. Ou seja, cada professora fica com seus próprios alunos e com os demais das demais classes, que estão todos tendo as mesmas necessidades similares, tá? Então, o que acontece? Seria o que aconteceu esse ano, que foi a divisão da sala, mas em vez de acontecer no horário de aula, seria, por exemplo, no horário de ATP. Então, durante 2 horas, 2 vezes por semana, essas professoras, elas estão na escola, elas se dividem nas salas de aulas e pegam os alunos conforme a necessidade. E, por exemplo, eu gosto mais de alfabetização, eu trabalho mais com alfabetização, alfabéticos, né? Eu gosto mais do comecinho, então eu gosto do silábico sem valor, por exemplo. Então, a professora pega só o silábico sem valor, que é ensinar o som das letras. Tem facilidade para ensinar o som das letras. Então, daí cada professora via qual era o que ela gostava mais de ensinar, ela tinha mais facilidade, e ela ficava com os seus alunos e com os demais da escola que tinham essa dificuldade. Daí eram subdivididos. Atualmente, o trabalho começa em junho, ao final do mês de maio, fazemos uma avaliação diagnóstica de leitura e escrita com todos os alunos do primeiro ano. E assim, organizamos os grupos de estudos, que funcionarão 2 vezes por semana. Os grupos, depois de organizados, os professores conversam com os alunos sobre os grupos de estudos, explicam qual o objetivo proposto, para que não criem estigmas e não circulem comentários desagradáveis e preconceituosos. Também que aqui não. O trabalho com um grupo de alunos que precisam de ajuda pedagógica específica, o que à primeira vista poderia parecer, de certa maneira, discriminatória, acaba sendo uma iniciativa que revela grande respeito intelectual por eles. Até porque em todos os grupos, mesmo naqueles em que os alunos já possuem conhecimento mais avançado, as atividades propostas são desafiadoras, possíveis, porém difíceis. Então, todos os alunos estão deparando com suas limitações e com a necessidade de superá-las. E não tem o porquê ficar achando que os colegas dos outros grupos é que têm dificuldade. Então, em todos os grupos, né, que estão separados ali, os alunos vão encontrar alguma dificuldade. Vai ser fácil, não é porque um está com dificuldade que vai ser fácil para ele, o outro que sabe bastante vai conseguir tirar de letra. As atividades são de acordo com cada nível, tá? Os alunos vão tomando consciência de quanto sabem e passam a participar das aulas, e assim envolver mais com as atividades, não só no grupo de estudos. As professoras, por sua vez, tiveram também importantes mudanças de atitudes. Passaram a compreender muito melhor o que de fato os alunos sabem ou não, e a desdosar melhor o que se pode exigir deles. Então, conforme esses grupos foram acontecendo, as professoras conseguiram perceber melhor que o aluno sabia e que não sabia. Porque daí, depois dessas atividades, mesmo com os alunos separados, as professoras conseguiam fazer essa troca de informação entre elas.
Então, você ia tendo acesso, ó, aqui no grupo de estudo ele conseguiu fazer tal coisa, ou ele não conseguiu isso ainda. E daí você conseguia entender melhor como o aluno fazia, o que ele sabia, para você poder propor coisas melhores, ou propor atividades de acordo com a necessidade daquele aluno. Eu mandei para a Natasha, né? Falei, Nath, eu estou chegando perto, mas eu não estou conseguindo resolver essa questão aqui de matemática, eu vou ficar louca. Mandei para ela. Daí ela falou assim, o que você entendeu? Né? Antes de dar... E é assim, né? Aonde você parou? O que você entendeu? Tira uma foto e manda. Para ela saber como que estava o meu O que você estava pensando? O que eu estava pensando. Estava certo, eu só troquei inverti ali os números na hora de dividir. Uma coisa que É muito importante que haja espaço de trabalho coletivo na escola, tanto para que todos possam se apropriar da proposta de trabalho, da série ou do círculo e aperfeiçoá-la, como para que se possa distribuir tarefas, estruturar um banco de propostas didáticas que facilitem o planejamento, analisar a produção dos alunos, comparar preocupações e dúvidas e encontrar soluções para os problemas. Então, é a hora das professoras ali discutirem, refletirem e fazerem um grupo ali que circulem, né, as coisas, né, que as propostas circulem, que os conhecimentos circulem. Então, é a troca entre os professores. É importante ressaltar que nem mesmo com esse trabalho temos conseguido garantir que todos os alunos terminem o primeiro ano escrevendo alfabeticamente. Então, não é não é mágico. Não, mas é que aqui, ó, 94 eles faziam esse projeto para que a maior parte dos alunos fossem alfabetizados. Então, a maioria sim, mas não todos. Mas é porque daí nem todos têm alunos que não é só a questão da dificuldade pedagógica. A gente não é só dificuldade pedagógica, a gente tem outras dificuldades. Então, se o aluno tem dificuldade, tem uma deficiência, tem uma dislexia, um TDAH, são coisas que vão dificultar, né? você acha que tem mais ou que é mais? Mas a gente sabe mais. Antigamente tinha. Era aquele aluno terrível que não parava na sala de aula, que era expulso de todas as escolas. Só que o que acontecia? Ele era expulso. Hoje em dia ele está dentro da escola. Mas tinha bem menos. Não tinha. É que o deficiente tem. Eles não estavam na escola. Eles ficavam escondidos dentro de casa, ou então estavam na praia, né? Na escola. Então, hoje em dia, a gente tem mais contato, não é que tem mais. A gente tem mais conhecimento, mais diagnóstico, né? Então, é o que permite a gente ter mais acesso. Vamos lá. Uma média de 4 alunos por classe não conseguem se alfabetizar, mas todos avançam. Então, todos têm algum tipo de conhecimento. Há uma grande diferença na avaliação inicial quando a criança frequenta uma educação infantil. Olha lá, ó, eu falei para vocês. Vou voltar. Há uma grande diferença na avaliação inicial quando a criança frequenta a educação infantil. Então, se ela frequentou a educação infantil antes do primeiro ano, ela já vai sair ganhando lá na frente. Ela já teve a base, tá? Que efetua um trabalho sério, com leitura e escrita entre aquelas na qual acredita ser prematuro o trabalho com a escrita na educação infantil. É claro que na educação infantil você não precisa que o aluno saia da etapa 2 lendo e escrevendo, não é isso. Mas na etapa 1 e 2, você vai trabalhar os pré-requisitos para que ele consiga no primeiro ano escrever. Então, você vai trabalhar a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina, simplicidade. Você vai trabalhar o movimento de pinça, de tesoura, né? O movimento de colar, vai deixar a mãozinha dele forte lá para que ele consiga escrever. Por que você reclama que tá doendo? Dói a mão? Hã? A gente também pode pegar Pode. o primeiro até o quinto. Não, você pode pegar essa etapa 1 e 2. Aí, ó, a gente vai trabalhar esses pré-requisitos. Você vai ensinar as letras do alfabeto, vai ensinar as vogais. Não só não saia com essa bagagem da etapa 1 e 2, quando ele chega no primeiro ano, você já facilitou a vida do professor do primeiro ano. Você não vai precisar ensinar o nome das letras, o som das letras, porque ele já vai saber. Aí, para alfabetizar, é um passo. É mais rápido, né?
mais tranquilo para o professor. O fracasso escolar está quase todo assentado na demora dos alunos para aprender a ler e a escrever no ensino fundamental, pois tem pouco repertório em relação ao uso da escrita em praticamente todos os países do mundo. Os alunos aprendem a ler aos 5 ou 6 anos, sem sacrifício. No Brasil, as crianças da classe média e alta também aprendem a ler felizes aos 5 ou 6 anos. Como se justifica que as crianças pobres se ofereçam escolas de educação infantil que julgam prematuro o trabalho de leitura e escrita? Aqui ela defende que a gente já inicia o trabalho de leitura e escrita desde a etapa 1 e 2, tá? Então, trabalho de conscientização fônica, fonológica, tá? E ela fala que e é verdade, gente. Tanto que quando eu fui matricular o Antônio mesmo na escola particular, eu fui visitar várias escolas. E teve uma escola que eu ouvi que o aluno poderia ser alfabetizado até o 3º ano. Eu também perguntei como que é o trabalho de alfabetização, como que funciona se o aluno não estiver lendo e escrevendo, não sei o quê. Não, a gente pode alfabetizar o aluno até o 3º ano. Aí eu falei, bom, numa escola particular, eu não quero meu filho ser alfabetizado até o 3º ano, eu quero que ele alfabetize no primeiro. Se ele chegar ao final do 1º ano e não estiver alfabetizado, eu prefiro que ele fique no 1º ano do que ele passe sem ser. Daí eu não escolhi essa escola, escolhi outra escola, que garantiu a alfabetização até o 1º ano. Um território delicado, como os alunos se veem e se sentem como estudantes. A escola que propomos e buscamos é uma escola aberta à diversidade. A diversidade cultural, social e também individual. O que vocês rasgaram aí? Misericórdia, achei que tinha... A inveja do estojo da pessoa. Tem muito mais. Ela quer ficar contando aí, ó. Perto do chuveiro. Vai ser. Tem que subir, cara. Depois da porta de cima. Me comprou real. Passou. É 25, parece. Ainda mais. Não. Nada. Não, tem batom mais. Eu tô vendo que vocês estão de estojinho, tudo combinadinho aí. É dourado, azul e rosa. Eu perdi que já comprou um chaveiro? Foi mesmo, amiga. Eu perguntei para a Michelle, ela comprou de outra cor. Da Michelle mais. Para mim não dá, eu preciso desse separadinho assim, porque daí eu abro, daí eu perco as canetas, daí eu gosto assim. Eu tenho que a gente, professor, tem que fugir de papelaria. Vamos lá. Então, daqui a pouco vai dar hora de vocês buscarem. A escola que propomos e buscamos é uma escola aberta à diversidade. A diversidade cultural, social e também individual. Considera-se que as formas de aprender diferem, né? Elas são diferentes. Que os tempos de aprendizagem também são diferentes. E que não tem sentido sonhar com que todos os alunos caminhando igualmente em seu processo de construção de conhecimento. Então, não tem como a gente sonhar que todos os alunos vão aprender ao mesmo tempo.
Eles são. A gente tem um seguinte. A utopia, a nossa utopia, é que todos os alunos aprendam. A igualdade que se defende não se refere ao processo de aprendizagem, mas às condições oferecidas para favorecer a aprendizagem, pois o processo é sempre singular, inevitavelmente. Então, cada um vai passando pelo processo de aprendizagem de uma forma única, de uma forma individual. Mas a gente deve garantir que todos tenham uma oportunidade de acessar esse conhecimento. Isso é um processo comprometido com o sucesso para um processo. Para o professor comprometido com o sucesso escolar de todos os seus alunos, é fundamental a atenção a essas questões e a naturalidade no tratamento que oferece aos que precisam de ajuda extra, para que não sejam estigmatizados como os fracos. Se as práticas de ajuda extra fizerem parte do cotidiano da escola e da sala de aula, todos começarão a concebê-la como naturais e necessárias. Um recurso do qual qualquer um pode precisar e se beneficiar, não sendo exclusividade de poucos, tá? Então, essa ajuda extra não é para não criar esse estigma de aluno fraco, né? Então, eles querem que essa atividade de aula extra, ela seja cotidiana, rotineira na escola, para que seja uma atividade que os alunos estejam lá, mas nem percebam que é uma coisa assim para aluno fraco, forte, é aquela coisa que acontece ali, que todos passam por isso. Vários podem ser os motivos pelos quais os alunos têm dificuldade em seu desenvolvimento. Pode ser por não terem algum conceito, então eles perderam alguma coisa ali que eles precisavam de base. Pode ser por não dominar alguns procedimentos referentes ao conteúdo, por exemplo, subtração, ou um sentimento de baixa estima, de uma crença de que não consigo aprender esse negócio. Então, tem vários motivos que podem fazer com que o aluno aí, tenha dificuldade no seu desenvolvimento. Se não acreditarmos que os alunos podem aprender, se não estivermos convencidos de que podemos, de fato, ensiná-los, não teremos o empenho necessário para identificar o que sabem e o que não sabem. E, a partir daí, planejar intervenções que podem ajudá-los a avançar em sua aprendizagem. O que fazer com os alunos que chegam ao final do período sem aprender o que a escola pretendia? É muito forte ainda em nosso país a tradição de avaliação centrada exclusivamente no propósito de quantificar a aprendizagem através de notas e conceitos. Já falou aqui, diversos autores já falaram que, por mais que a gente tente sair dessa coisa de nota, é o método que a gente utiliza até hoje, né? Então, o aluno faz a prova e ela é quantitativa, né? O aluno tira uma nota, tira uma média, né? A gente tem outra avaliação para os nossos alunos. Então, o período de recuperação deveria acontecer durante todo o processo de ensino-aprendizagem, não só no final do ano, né? Mas eu queria falar isso, não fala? Para que pudesse cumprir verdadeiramente com sua finalidade, e não somente no final do ano. Então, o processo, ele tem que ser um processo de ensino-aprendizagem. Você não vai recuperar o aluno no final do ano, você tem que recuperar ele durante o ano, né? Ele tem que, você viu que ele ficou defasado, você vai ter que trabalhar aquele conceito com ele, não no final do ano. Como tradicional, e tinha que decorar um livro de história para passar. É verdade. Tinha De colocar certinho do jeito que estava lá, senão não vai passar. Uma das decisões mais sérias a serem tomadas pelos professores ao fim de cada série ou ciclo é o que fazer com os alunos que chegam no final do período sem aprender o que estava previsto. Tendo ou não a escola feito o que lhe cabia para ajudá-los. Então, não importa se a escola fez ou não fez, o que a gente faz com esse aluno? Promove o aluno, retém o aluno, você fica naquela dicotomia, naquela dúvida cruel. Mas é difícil, professor, não tem aluno.
Se fosse por vontade nossa, a gente tinha mais do que acontece. Mas a gente não pode, o sistema não deixa. Com relação a isso, costumo usar um critério que me parece o único razoável. O que poderia ser melhor para o próprio aluno, considerando os diferentes aspectos envolvidos na questão? Então, o que é melhor para o aluno? Ou seja, diante de tudo que se sabe do aluno, o desafio é identificar o que poderia beneficiar a sua escolaridade e a ele próprio, a seguir com sua classe para o ano seguinte, ou começar com uma nova história escolar com outra classe. O que seria melhor para esse aluno? Então, teria que se avaliar. É isso que a gente pensa. Será que é melhor esse aluno ficar e ter esse conteúdo novamente com outra sala para ele se desenvolver melhor? E da outra sala, talvez ele consiga acompanhar desde o começo. Ou ele vai para a sala e daí ele vai pegando o ritmo depois. Eu acho que tem duas medidas. Uma, que como que o aluno vai acompanhar se ele está com essa defasagem? Como que ele vai acompanhar a outra? Então, mas é por isso que a gente fica nessa dicotomia. Por quê? Você pode segurar ele e ele consiga aprender. Mas pode ser que ele fique e também não consiga aprender. Daí você vai ficar retendo até quando? Então, e também, por outro lado, tem que a baixa autoestima, né, muda os amigos, a criança se sente incapaz. Emburrecida, tem N coisas. Aconteceu comigo, porque a professora chegou em mim e falou, olha, eu estou pensando em ter uma lista, porque ela está com uma dificuldade muito grande, isso aqui. Mas ela teve um bloqueio por conta da morte dos meus pais. Ela foi muito perto, 5 meses. Ela sentiu demais e aquilo travou. E aí eu procurei ajuda, né? Mas aí veio a pandemia. Imagina se ela tivesse passado. Né? Então eu fico assim, porque não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado. Não, eu acho que sim. O Antônio, ele é de 2012. No ano que ele ia para a etapa 1, houve a mudança de data corte. Antes da data corte do aluno ir para outra série, era em junho. Aí a data corte mudou para 31 de março. Todo mundo sabe, caso assim. Aí o Antônio estava no maternal 2, ele iria para a etapa 1. Se continuasse a lei anterior, que era junho. Só que com a lei nova, ele manteria no maternal 2. E ele não tinha dificuldade, ele ia muito bem, a parte cognitiva ia bem, só que ele era pequenininho, ele era menorzinho e tal, não sei o quê. Aí a creche me perguntou, você quer que ele vá para a etapa 1 ou você quer manter ele mais um ano no maternal 2, porque agora com a idade dele, o novo corte, ele fica no maternal 2. Então eu prefiro manter ele mais um ano no maternal 2 e ele entrar mais maduro. E daí, quando ele entrou no primeiro ano, ele já entrou com 6 anos completos. Ele não ia fazer 6 anos. Então, assim, agora ele está no quarto ano com 10 anos. Então, ele está mais maduro do que as outras crianças. Então, tipo, não tive muita dificuldade com ele. Apesar que eu acho que eu ia ter mesmo, mas é questão de escolha. Daí eu escolhi, tipo, um ano. Se o aluno, você vê, você conversa bastante com ele em casa, você não foca na parte negativa da coisa, você sabe? Um ano ele consegue recuperar. Tipo, não vai fazer diferença na vida dele lá na frente, né? Agora, quando o aluno repete 2, 3, 4 anos, daí é complicado. Eu achei que foi a coisa mais sensata. E olha, a minha excelente professora, ela trabalha muito bem com a Larissa, né? E ela acabou eu ajudar em casa e nessa correria, né? O que aconteceu? Ela fez esse bloqueio. Deveu uma psicopedagoga, deveu uma psicóloga, deveu na terapeuta, né? E graças a Deus, Jesus, a menina não foi bloqueio. A Danila me disse, né? Precisou fazer 3 sessões de mim. Então, mas graças a Deus aí. Então, recupera, eles são rapidinhos 3. Então, ó,
A escola costuma esquecer que as crianças desenvolvem uma vida social com sua turma. Tão importante em termos formativos, quanto a aprendizagem de conteúdos escolares, e que, em princípios, devem ser mantidas juntas por idade e prosseguir juntas, evitando-se o absurdo de meninos de 12, 13 anos em classe, em classes de meninos de 8, né, que era o que acontecia antigamente. Eu só saio. Oh. Então, acontecia antigamente. Então, a gente tinha sala de segundo ano com criança de 12, 13 anos naquela sala, né? Então, tinha uma defasagem de idade série muito grande. Se ele não atingiu o nível de desempenho exigido no ano ciclo, a equipe responsável pelo trabalho pode avaliar que ele faltou algum tempo ou que, por diferentes razões, não esteve disponível para as atividades escolares e que, com a ajuda adequada, no ano seguinte, ele terá condições mais favoráveis para continuar aprendendo com a sua própria turma do que em outro agrupamento. Então, aqui, ó, por exemplo, se o aluno, por algum motivo, aquele ano ele ficou doente, houve um acontecimento na vida dele que foi traumático, houve uma questão familiar que envolveu a criança, algum processo que aconteceu com ele que ele não conseguiu desenvolver, não porque ele apresenta dificuldades muito agravantes ou alguma coisa, porque ele não frequentou a escola adequadamente naquele ano. Se ele tivesse frequentado, talvez ele conseguisse ter aqueles conhecimentos para passar para a série seguinte. Então, nesse caso, será que não seria melhor reter esse aluno ano para que ele desenvolva os conhecimentos necessários para passar para a série seguinte? Né? Então, isso é uma coisa que pode ser pensada, né, pela equipe escolar. Olhar caso a caso. Não é, o aluno não teve nota, passa, repete. Ou o aluno não teve nota, mas passa. Não é assim, você tem que olhar caso a caso. Né? Certo seria um caso. No entanto, há situações raras em que um alívio para o aluno repetir o ano, porque ele está verdadeiramente defasado em relação à sua turma. E, às vezes, mal adaptado por conta disso. É quando o aluno está correndo atrás de prejuízo em diferentes áreas, sendo um sacrifício desnecessário ficar em uma classe cuja exigência de desempenho mostra-se excessiva para ele. Então, às vezes, para ele está sendo um fardo ficar naquela sala que ele não está conseguindo acompanhar. Então, também seria benéfico para ele ficar mais um ano, né? Retido um ano e acompanhar uma outra turma. Às vezes ele não está conseguindo tanto, que às vezes ele sofre bullying, ele é discriminado pelos próprios amigos. Então, também, caso tem que ser avaliado caso a caso. Isso não significa que seja menos inteligente, né? Que a criança seja menos inteligente. Mas que seu grupo é outro. Reter um menino nessas condições, por incrível que pareça, pode acabar representando um bem para ele. Porque isso lhe dá a possibilidade de uma vida escolar mais tranquila. Entretanto, não é com base nesse tipo de preocupação que, em geral, a escola se decide pela retenção dos alunos. Frequentemente, a retenção tem um caráter punitivo, como se os meninos que estão reprovados fossem necessariamente maus alunos, incapazes, que têm essa natureza qualquer, retenção é péssima, né? Então, às vezes, se retém o aluno porque o aluno é mal criado, porque o aluno é indisciplinado, né? Você não retém o aluno porque ele não tem condições de passar para a série seguinte, que seria melhor para ele ficar mais um ano. Não, você retém porque, nossa, esse aluno é possível, retém ele, pelo amor de Deus. Possível passar esse aluno. Então, quando você vai repetir o aluno com esse caráter punitivo, isso daí não é, essa retenção não é adequada, né? Não.
tem escola que o aluno ele não se encaixa, né? Tem a situação do meu primo, do Miguel, ele estava no ângulo e ele não conseguiu permanecer aqui, porque é muito lento esse curso, sabe? A aprendizagem dele é mais lenta, tudo é mais difícil para ele, assim, questão de aprendizagem. Daí ele foi, não, fulano só tem que se adaptou. Porque no ângulo é corrido. Tipo, eles dão conta da apostila no tempo que tem ali. Então, eles vão embora. E daí foi identificado que ele tem aqui, ele escuta, só que o cérebro demora para processar. Processamento auditivo. O nome fora isso. Processamento auditivo. Falha no processamento auditivo. Ele não tem falha no processamento auditivo dele. Ele escuta, ele não entende. Ele escuta, só que daí na hora que ele ouve o som, ele não entende direito. O cérebro não processa corretamente. Falha no processamento auditivo. Quando é refletida e pesada com maturidade, pode funcionar como um apoio para o aluno prosseguir. Então, a retenção, quando ela é refletida e pesada com maturidade, pode funcionar como apoio para o aluno prosseguir. Então, a decisão de promover ou reter um aluno é muito séria. Para nós, da escola, até hoje é uma estranha contradição julgar que, em determinados casos, a retenção pode ser boa. Uma boa alternativa, né? Entretanto, como temos sido bastante cuidadosos em relação aos critérios, costumamos analisar coletivamente a produção dos alunos com desempenho insatisfatório durante todo o ano. E temos um sistema de apoio à aprendizagem dos alunos que funciona de março a novembro. A decisão sobre a promoção ou não acaba sendo um pouco menos angustiante. Tá? Gente, vocês vão esperar para a gente parar para vocês irem? Vocês vão esperar o exame vai estar pronto? Não, ainda então já são 8h40. Tá? É que eu ouvi aqui, eu falei assim, eu vi o horário, falei, se vocês elas estão esperando a moça avisar. Então, vocês querem acabar? Quantos faltam? 1, 2, 3, 4. Porque daí também a gente come. O que vocês acham? Já acabou? Porque daí amanhã a gente tem o simulado. Eu não sei. Vocês preferem? Eu não comprei amanhã, não quero assistir o vídeo. Oi, vocês estão vendo, né? Não vai vir amanhã. Eu vou viajar. Amanhã é prova da IDEFAP. Então, Vou mandar no grupo agora. Já mando vocês. Vai me parar aqui, sempre coloca, eu já coloco. Só que pode ser que eu coloque uma coisa mais slide só para explicar. Eu não estou colocando gargalhada. Então, só a explicação depois da pergunta. manda, que aí eu vou, né? Avaliar o conhecimento de um aluno não é nada fácil. É preciso saber muito sobre o processo de aprendizagem para poder fazer. Além disso, é preciso ter uma atitude investigativa com o aluno. No mínimo, perguntar a ele o que ele fez para chegar a resultados diferentes do convencional ou do esperado. Então, por que você chegou nesse resultado? O que você já conseguiu fazer? Aprende que há alunos que não sabem que sabem, que há alunos que não mostram que sabem, que há professores que não conseguem avaliar os alunos, e há professores que não conseguem avaliar a si mesmo como profissionais. Então, assim, às vezes não é que o aluno não sabe, ele não sabe que ele sabe. Às vezes você pergunta e ele fala, não sei. Mas aí você vai vendo ali, vai observando, ele vai conseguindo fazer. Ele acha que ele não sabe. Tem alunos que eles não conseguem mostrar para a gente o que eles sabem. Chega na hora que você pede uma avaliação, eles travam, não conseguem responder. Né? Há professores que não conseguem avaliar os alunos, que não conseguem fazer uma prova bem elaborada, que não conseguem fazer de acordo com o que o aluno consiga responder. E há professores que não conseguem nem avaliar a si mesmos como profissionais. Então, também tem isso. O professor não consegue ver se o trabalho dele está funcionando ou não. Está tendo um bom desenvolvimento ou não. Diante das experiências dos grupos de estudo, 3 lições pedagógicas eu considero importantíssimas.
Uma é que temos que perguntar para as crianças por que fazem o que fazem. Então, por que você está fazendo desse jeito? Outra é que temos de ajudá-las a localizar qual é a dificuldade que tem. Então, qual é a sua dificuldade? Onde você está conseguindo? E a outra é que temos que superar o nível da simples constatação a alcançar a razão da dificuldade dos alunos. Então, não é só eu saber o que eu sabe, mas como que eu vou fazer para superar essa dificuldade? O que eu preciso fazer para superar isso? Então, são as três questões. Saber por que os alunos fazem e por que fazem. Ajudar-nos a identificar qual a dificuldade que eles têm. E quando a gente descobre qual é essa dificuldade, como que a gente vai fazer para superar essa dificuldade? Quem pretende avaliar seriamente o conhecimento das crianças precisa se colocar, né? Colocar-se essas questões. Aqui, a Natasha me explica bem isso aqui. Era dela essa matéria. Ó, aqui a professora colocou essas questões aqui, ó. Porque o aluno, ele tinha essa pergunta, se o aluno respondeu aqui, ó, 2022 e 273. Alguém consegue? Você lembra, Graça, por que ele colocou esse resultado? Isso. As imagens. Ele não entendeu que ele precisava armar as continhas. E cada uma era uma conta. Ele somou aqui todos os números e ele somou aqui todos os números. Só que ele fez a soma. Qual que era o objetivo da professora? Não, qual que é o objetivo da conta? Que ele fizesse a soma. O que ele fez aqui? Ele fez a soma. A soma. Ele só não fez a soma do lugar que ela queria, mas ele fez a soma. Né? A professora colocou errado nessa questão. Quando questionada sobre o que ela queria saber, que o aluno sabia, ela respondeu que gostaria que o aluno mostrasse que sabia somar. Mas ele somou. Mas ela não tinha enxergado que ele tinha somado. Ela considerou errada a questão, pois o aluno não armou a conta. Mas o objetivo dela era que o aluno somasse as quantidades. Então, às vezes, a gente dá atividade para o aluno e a gente não explica qual que é o nosso objetivo. O que eu quero? Então, hoje eu dei uma atividade, por exemplo, para os alunos, e falei, era uma atividade que a gente trabalhou com grandezas e medidas, então litros, mililitros, gramas, e eu trabalhei com eles essas coisas de medidas. E daí eu dei alguns problemas para eles. E falei assim, ó, agora vocês vão transformar as medidas, olhem as contas, o que está pedindo, pensa nas atividades que nós fizemos na sala de aula. Aí eles assim, precisa armar a conta? Eu falei, se você conseguir fazer de cabeça, não precisa. Você só precisa me explicar como você chegou no resultado. Aí, alguns fizeram com a conta armada e outros fizeram sem. Mas aí eu expliquei, porque eu queria o quê? A resposta, que ele transformasse ml em litros e transformasse gramas em quilos. Era esse o objetivo. O objetivo não era que eles fizessem a conta, armassem a conta. Era saber se eles tinham conseguido fazer a transformação. Tá? 2022 e 273 eram o resultado da adição de todos os números ao mesmo tempo. Ela ficou atônica. E eu aprendi uma velha lição. Eu reaprendi uma velha lição. É preciso entender por que as crianças erram, se quisermos ser bons professores. Então, às vezes, o erro não está no meio do jeito que a gente perguntou. Certo? É isso, gente, que temos hoje.